Vamos entender todo esse preconceito usando dados científicos. MSOL significa abreviação de cunho depreciativo a mãe solteira ou mãe solo. São mulheres que não têm muito valor no mercado de relacionamentos. Para entender toda essa guerra de narrativas no que é ser homem de verdade ou no que é ser uma mulher de verdade, resumidamente adaptado para o YouTube, vamos voltar à Era Paleolítica, a Era da Pedra Lascada, onde os hominídeos caçavam tanto as fêmeas para a reprodução quanto animais para sua sobrevivência. A biologia evolucionista explica que existiam dois tipos de personalidades nos nossos ancestrais: o macho alfa e o macho beta. Todas as características do alfa eram baseadas na qualidade tanto em aparência quanto na sua mentalidade, seu estilo de vida, ou seja, liderança, dominância, inteligência, coragem, melhor capacidade de sobrevivência e imprevisibilidade. Enfim, viu-se mais que seria a grande maioria, teria por fim sua mentalidade beta, que seria na visão das fêmeas o macho de péssima qualidade, digamos assim, relacionados à insegurança, submissão, menor capacidade de sobrevivência, ter aspecto de fragilidade, melhor capacidade de provisão pela questão da previsibilidade e sinais de ser um macho bonzinho, ou seja, mais fácil de ser manipulado. A teoria dos ciúmes e insegurança começa por aqui. Já percebeu que todo beta na atualidade é ciumento? Sempre será aquele que bate na mulher, que controla a mulher, possessivo, que tem medo de deixar a esposa perto de outros caras e que ele sente ser melhor que ele. Tanto no aspecto da aparência, quanto financeira. Usando agora a sociologia, porque que o beta é droguinha, é admirado por muitas mulheres. Primeiramente vem a questão da tribo em qual você está incluída na sociedade. Segundo é analisar o ambiente que favorece esse tipo de macho a ser destacado. Por via de regra, assim que ele se torna destacado pela população da tribo, ele automaticamente já tem a mentalidade alfa emprestado da querida biologia, fazendo assim as mulheres se atrairão pela sua dominância, imprevisibilidade, entre outros aspectos capazes de gerar emoções fortes nas fêmeas. A filosofia, juntamente com a biologia, compõe um modelo racional e que supostamente as fêmeas não sentem atração genuína pelo beta, e sim uma atração negociada. Você me dá o que eu quero, em troca eu te dou o que você quer. No caso com o alfa, já seria o contrário, porque teria um desejo genuíno e verdadeiro. Então, supostamente, as fêmeas têm a habilidade de estar junto de machos que elas não gostam. A resposta para isso é sim. Havendo uma troca de privilégios, é possível que as fêmeas ignoram a beleza e a personalidade pela troca, no caso, a provisão. Voltando à biologia, os machos betas que teriam suas fêmeas como uma pseudomonogamia da natureza, sairiam por dias para caçar e prover para sua fêmea. O beta teria um inimigo em comum, o alfa, que além de ter o instinto de reproduzir como todos os machos, teria a libido apurada para fecundar no máximo de fêmeas possíveis, que seria poligamia. Fecundava todas as fêmeas, incluindo a dos betas. Os alfas teriam inteligência, egoísmo e teria a perpetuação da espécie. As fêmeas já o admiravam pela sua personalidade, coragem, força, decisão e pela atração genuína. Principalmente, as fêmeas já tinham a programação da insatisfação que consiste até hoje nos dias atuais. Elas trairiam seus machos betas, que seriam a grave hipergamia, a capacidade de buscar macho mais qualificado, mesmo sem freios morais na sociedade, cultura, ética, cidadania, entre outros freios que foram criados para domesticar e adestrar os instintos primitivos do homem e da mulher. O que aconteceu que, ao voltarem de suas caças, as fêmeas engravidavam dos alfas e faziam os betas criarem como se fossem deles, talvez por dissimulação, necessidade e sobrevivência. A insegurança e desconfiança tomaram as causas sentimentais que temos por hoje, como os ciúmes, porque o macho nunca tem a certeza da paternidade, e vemos isso nas demais espécies da natureza, em que fêmeas fazem o mesmo com lobos, tigres,
leões. E esses animais dizimam os filhotes de outro macho para que haja uma conexão com a fêmea, querendo criar os seus próprios filhotes sem se importar. Ao decorrer da história disso, foi se modificando na mídia e nas culturas, fazendo uma lavagem cerebral na maior parte dos homens betas, em que você só será um homem de verdade se você aceitar a mulher com filho de outro homem, favorecendo a estratégia sexual das fêmeas, e é aí que começou toda essa polêmica. E até hoje, por mais que o homem goste da mulher, ele no fundo não se conforma em estar criando uma criança que não seja dele, exatamente pela história ancestral e primitiva que ele carrega consigo no seu subconsciente, e está atrelado ao seu ego de que o macho jamais deverá criar um filho de outro macho, que muitas das vezes é do inimigo primitivo e ancestral do macho beta, que seria o alfa, ou o que as fêmeas consideram o alfa, na conexão para uma cópula. Lembrando que na biologia o alfa e beta são características dadas na ótica da fêmea, ou seja, muitas vezes subjetivo. Se você ouviu até aqui, deu para entender o porquê que as fêmeas, após serem enganadas pelos alfas, engravidarem, elas procuram os betas. Exatamente pela capacidade de provisão, de não abandono, sendo mais fácil manipulá-los sexualmente. Então por isso que o bonzinho ele só se fode. Geralmente o beta será o trabalhador e assalariado que cuida da mulher com 2 filhos de outro homem. E a mulher, com medo de ser novamente abandonada com suas crias, elas propositalmente engravidam desse beta, que será o prêmio de consolação da fêmea, a sua última opção. Ou seja, se uma mãe solteira te quis, é porque você é beta. Você me chama de betas? Tá bom.